Graça e paz, irmãos. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da nossa vida com os irmãos, o que nós temos vivido aqui, as experiências que estamos vivendo. Nós somos uma família missionária em treinamento, nós somos a família Carvalho. E antes de nós começarmos a compartilhar, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Edinaldo. Eu sou a Claudinete. Eu sou a Sofia. E eu sou o Davi. Irmãos, nós vamos compartilhar agora com os irmãos um pouco sobre o nosso acampamento. Nós tivemos um período de acampamento, faz parte do nosso treinamento, já que nós estamos na Missão Novas Tribos do Brasil, trabalha com povos indígenas, então faz parte um período de 20 dias aproximadamente dentro da mata. E nós vivemos muitas experiências bacanas ali, muitos desafios, né, muita diversão também. As crianças vão contar um pouquinho sobre isso para vocês e vai começar contando aí essas experiências e vai começar contando é o Davi. Então, foi muito bom porque eu pude ter a experiência de tomar banho no rio. Eu também me diverti muito, até porque eu pesquei uns 30 peixes, só que eu nem sei se eu pesquei 30, porque acho que eu pesquei 2 vezes cada peixe, acho que deve ter sido uns 15. Mas a gente também teve o tempo de adorar o Senhor e foi muito bom. Eu gostei porque eu pesquei um peixe grande, eu também tomei banho no rio, brinquei, atravessei uma ponte e foi muito legal. Foi muito legal. Irmãos, as crianças elas vão sair agora, porque a Claudinete vai compartilhar também, eu vou compartilhar, mas elas ficam um pouco impacientes no vídeo e às vezes demora um pouquinho, então eu peço licença, elas vão sair agora, tá bom? Tchau, gente! Vamos lá. Tchau! Bem, o meu tempo de acampamento também foi muito bom, foi diferente. As crianças já disseram aí um pouquinho das coisas divertidas, né, do acampamento. E, de fato, foi uma experiência totalmente nova para nós como família, né? Nós nunca tivemos a experiência de passar dias assim em acampamento, dormindo em barraca, nós tínhamos um rio que cortava o nosso acampamento e aí para ir ao banheiro você tinha que atravessar uma pontezinha que foi feita para o acampamento e aí o banheiro ficava do outro lado do rio. Também tivemos fogão a lenha e é muito gostosa a comida do fogão a lenha. Quem já morou aí na roça, quem já comeu no fogão, comida, né, do fogão a lenha é bem diferente, né? Nós confeccionamos um fogão de barro, né? Então teve toda assim uma questão diferente na confecção desse fogão e foi bem bacana as coisas diferentes que nós acabamos nos adaptando, né? Foi um momento de adaptação realmente, porque nós estamos na cidade, estamos no contexto totalmente urbano, então viver esse tipo de experiência é algo que traz uma experiência boa, né? Um aprendizado muito bom. E fora isso, também foi um momento muito bom em equipe. Tivemos uma equipe muito agradável, uma equipe parceira. Foi muito bom poder vivenciar isso, que é um início para o campo missionário, né? Compartilhar com outros irmãos, né, que também nos ajudarão na obra. Então isso foi muito bom, foi uma experiência boa. E o que podemos sentir assim do Senhor ali todo o tempo foi o cuidado do Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, mas vivenciar o cuidado do Senhor foi muito gratificante. Uma irmã nos deu um recadinho de incentivo antes mesmo de iniciar o acampamento e eu queria compartilhar com os irmãos uma frase que ela nos colocou no recadinho, que para mim fez muita diferença, fez todo sentido depois que nós retornamos do acampamento e eu pude fazer uma análise de tudo que aconteceu no acampamento. Diz assim: a vontade de Deus nunca irá nos levar aonde a sua graça não nos acompanhe. Então fez muito sentido para mim essa frase, por quê? Porque realmente nós vivemos situações que nós não esperamos, são diferenciadas, são novidades, são coisas que vamos ter que nos adaptar. Todos nós, né, servos do Senhor, às vezes somos surpreendidos por coisas, situações ou locais, mas uma certeza nós temos que a vontade do Senhor para passarmos por essas situações ou estarmos em determinados locais, elas jamais nos levarão até lá. A vontade do Senhor jamais nos levará se a sua graça não for junto.
né? E o que é a graça do Senhor? A graça do Senhor é o que nos basta, como Paulo diz, né? Paulo já deixou bem claro ali, o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, né? Ou seja, tudo que você precisa é minha graça, né? Você não precisa de muitas coisas, e às vezes a gente acha que, infelizmente, nós precisamos de muitas coisas, né? São coisas, às vezes, legítimas, né? Mas às vezes não são necessárias. São coisas que nós achamos que precisamos. Então, nesse momento onde tivemos ali no acampamento, tirado de nós alguns recursos que nós já estamos acostumados, como eletricidade, colocar simplesmente, apertar um botão e ligar o fogo, e lá a gente tinha que achar lenha, e tinha que acender, e tinha que fazer aquela chama e tal. Então todo esse trabalho também nos mostra que às vezes a gente acha que precisa de muitas coisas, mas não precisa, né? O Senhor, o que precisamos é da graça do Senhor, né? Então, e ali todo o cuidado do Senhor no tempo de acampamento foi muito grande, assim, foi gratificante ver como Ele tem cuidado de nós e como Ele supre as nossas necessidades nas mínimas coisas, né? Então, nos mínimos detalhes, Ele supre todas as nossas necessidades, com cuidado, com amor que nós não merecemos. E eu queria deixar um versículo também, que traz também esse conceito de os planos do Senhor, os pensamentos que Ele tem sobre nós, são de paz, né? Que está lá em Jeremias 29, o verso 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, às vezes, a gente acha que talvez algumas coisas que nós vamos passar possam ser desagradáveis, né? Talvez não vamos conseguir, será muito difícil, mas não, o Senhor está cuidando de nós, Ele é que sabe o que nós necessitamos e a graça dEle sempre vai nos acompanhar, essa graça que nos dá condições. Eu posso dizer aos irmãos que foi bem diferente a situação, as fotos dos irmãos vão poder ver, assim, que não era um acampamento do jeito que a gente está acostumado, né? A gente vai para acampamentos, retiros e é bem diferente, não tinha nada a ver com isso, era bem dentro do mato mesmo, uma coisa bem rústica. E podemos ver que eu pude passar por essa experiência sentindo agradável depois, não pelas minhas forças, mas pela força que o Senhor nos dá, né? Pelo cuidado, pelo sustento físico, emocional que Ele nos dá. É Ele quem nos capacita, é Ele que tem cuidado de nós para enfrentarmos, né, coisas diferentes. Então foi muito bom e depois os irmãos vão ver fotos e vão poder, outra oportunidade, vão poder compartilhar com os irmãos outras coisas. É isso aí, eu vou compartilhar também com os irmãos um pouco do que Deus falou comigo. Foram, como nós já dissemos, cerca de 20 dias, uma experiência totalmente ímpar. O máximo que eu passei dentro de uma barraca foram 2 dias, quando nós íamos para o Radical. Então, ficar quase 20 dias, são 19 dias exatamente, dentro de uma barraca, toda vez ir dormir, aí tem que vasculhar a barraca, tudo isso foi muito novo. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei abismado que existia paredes, né, na casa. É algo incrível, a gente acha que nunca vai passar por isso, mas a gente está tão acostumado com as paredes que quando a gente fica sem, quando eu cheguei, olhei as paredes, eu fiquei assim, pensando um pouco, o que será isso aqui, né? Porque foram quase 20 dias aí sem paredes, né? Mas eu vi o cuidado do Senhor, como a Claudinete disse, o Senhor cuidando da gente a todo instante. Nós tivemos alguns episódios lá, mas o Senhor cuidou até disso, porque o episódio que nós tivemos, que apareceu uma cobra venenosa, mas foi no último dia, na última noite, né? Foi uma noite de confraternização entre as bases, porque cada aluno, os alunos foram separados em bases, né, em acampamentos, mas aí no último dia nós fizemos uma confraternização e íamos para a base de um irmão para ali nos confraternizarmos. E antes de ir, apareceu uma cobra, e essa cobra venenosa, né, infelizmente nós tivemos que matá-la, porque nós não sabíamos quando nós retornássemos, de repente ela poderia entrar numa barraca e poderia acontecer um acidente, e no meio do mato poderia complicar para nós, né? Mas na nossa equipe tinha uma irmã que tem pavor de cobra, e o Senhor preservou isso, porque ela não estava, ela já tinha ido para outra base, então nós podemos matar, ela não viu aquilo, nós só contamos para ela no dia seguinte, porque o dia seguinte nós já estávamos indo embora, então qualquer reação dela, ela poderia já tratar em casa normal. Então até nisso a gente vê o cuidado do Senhor em outras coisas, né? Que apareceu nas outras bases apareceram mais,
mas com certeza andou mais por lá, né? Quando nós estávamos dormindo, quando nós estávamos percebendo, e a percepção dessa cobra também a gente vê que é Deus que está cuidando, porque nós estávamos ali, eu estava secando no varal, né? Estava colocando a minha toalha, na verdade, no varal, e aí eu coloquei a toalha. Quando eu voltei, o meu amigo foi lá no local que eu estava e ele ouviu a cobra passando entre as folhas, e aquele barulho, ele percebeu, ele chegou perto e viu que era uma cobra, e aí me avisou, nós fomos lá e tivemos que matá-la. Então até nisso, né, uma percepção, foi um barulho assim, quase imperceptível, só o Senhor mesmo para mostrar para ele, e felizmente não teve nenhum acidente, porque o Senhor estava cuidando de nós ali, né? E além do cuidado também, a superação, porque passar todo esse tempo dentro do mato para uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da cidade, sem contato com o mato, né? O máximo que a gente tinha esse contato, como a gente disse, foi no Radical, mas final de semana, muito rápido. Então, para a gente foi algo que foi desafiador mesmo, mas foi superação. Nós nos superamos, né? Eu me superei, construí banheiro, construir fogão, construir banheiro para tomar banho, banheiro para fazer as necessidades, tomar banho no rio, né? Embora lá seja uma região quente, mas fica cheio de árvore, a água é bem gelada na hora de tomar banho, e eu não gosto muito de água gelada, mas foi desafios e superação. Quando eu vi tudo aquilo pronto, eu consegui confeccionar um banco que ficou daquele jeito, um banco muito bom, né? Foi bastante elogiado, jamais eu imaginei que eu ia conseguir fazer um banco. É algo que para a gente é muito simples, mas para quem não tem nenhuma noção, acaba sendo complicado. E naqueles bancos ali a gente pode ter um momento de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Então nós podemos ver aí que além do cuidado também teve a superação. Os irmãos vão ver as fotos, isso é um pouquinho do que aconteceu, né? Eu espero que os irmãos gostem das fotos, e quando nós estivermos aí, espero que nós tenhamos também a oportunidade de pessoalmente, né, presencialmente, compartilhar mais com os irmãos, né? Agora é vídeo, a gente tem um tempo limitado, então eu vou ficando por aqui na questão do compartilhar. Os irmãos fiquem agora com as fotos, e logo depois das fotos nós vamos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, e até daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Então vamos continuar, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado de tudo que viram, tenham gostado das fotos. Não são muitas fotos, é um pouquinho só do que nós vivemos lá. Talvez fotos não vão conseguir expressar tudo que vivemos, mas foi uma tentativa de expressar para os irmãos um pouquinho que nós vivemos lá. Se Deus assim permitir, nós estaremos presencialmente para que possamos compartilhar não só a questão do acampamento, mas também tudo o que Deus já fez, né, e ainda vai continuar fazendo conosco durante esse intervalo de tempo que estamos passando aqui no seminário, né? Então, dentro em breve, esperamos aí, no término do nosso curso, que provavelmente vai acabar em julho, né? Possamos estar aí com os irmãos no próximo ano para compartilharmos presencialmente, que é bem mais gostoso, né? Sempre é muito gostoso falar com os irmãos de forma presencial, mas o que nós temos hoje é vídeo, então vamos continuar dessa forma, né? E nós vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor agora, né? Nós já vimos aí em todos os testemunhos, né? Tanto o meu quanto o da Claudinete, as informações que nós tivemos ali daquele acampamento. O que mais ficou marcado de fato foi o cuidado, né? Embora eu tenha dito também a questão da superação, né? Do que Deus fez, do que Deus mostrou para nós, muitas vezes Ele faz isso, mostra para nós que de fato é possível, né? E porque Ele é o Deus do impossível, então tudo é possível para aquele que crê em Cristo, para aquele que crê em Deus. Mas nós vamos pautar a nossa fala, esses minutinhos, mais dentro do cuidado, né? O tema vai ser mais cuidado do Senhor nas nossas vidas. Ali em todo instante nós podemos ver o cuidado do Senhor, desde a saída daqui até a chegada lá no acampamento, a nossa estada lá, as crianças indo e vindo, né? Todo final de semana. Não é um lugar de fácil acesso, não é tão difícil, mas pode acontecer também acidentes, mas o Senhor preservou, o Senhor esteve conosco em todo instante, né? Como Ele sempre nos prometeu, estará conosco em todos os instantes da nossa vida, cuidando de nós, nos livrando muitas vezes de acidentes e de coisas que podem nos acontecer. Então, durante todo esse tempo e durante toda a nossa caminhada, o Senhor sempre tem cuidado de nós. Então, nós vamos falar, pautado nisso, vamos para a carta de Pedro, nós vamos falar apenas um versículo. Eu não costumo, não sou muito adepto a falar de um versículo, mas hoje nós vamos falar de um tema que é o cuidado, e nós vamos usar, sim, apenas um versículo da palavra de Deus. Só que antes nós vamos contar um pouquinho do contexto onde está inserido esse versículo. Carta de Pedro, ali, capítulo 5, o verso que nós vamos ler é o 7, mas o contexto é um contexto também de cuidado, né? O versículo 7 vai falar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o contexto aqui, Pedro está dando as suas considerações finais, as suas exortações finais aos líderes religiosos e também a alguns jovens ali, está dando as suas recomendações finais, só que antes, né, nós podemos ver nessa carta que é uma carta onde essa igreja tem passado por dificuldades, por problemas, tem passado por perseguições e tem necessitado do cuidado do Senhor, né? Então, e estavam ali precisando de fato da ajuda do apóstolo para que pudessem ser exortados a lançar sobre Deus, a lançar sobre o nosso Senhor todas as dificuldades que eles estavam passando, porque muitos deles perderam até suas vidas, estavam sendo açoitados pelo amor que estavam em Cristo, né? Pelo que estavam fazendo por Cristo. Então isso levou à perseguição, à açoite, até a morte. Então Pedro vai aconselhar eles a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Então não só eles, como nós também, temos que fazer assim. A palavra do Senhor pede para que façamos assim. Não sou eu que estou falando, não é um livro de autoajuda que vai poder ajudar você a se livrar das suas ansiedades, das suas dificuldades, mas apenas a palavra do Senhor. E ela nos exorta, não só aqui, mas em outros versículos também, a lançar sobre o nosso Senhor a nossa ansiedade,
O Senhor prometeu que estaria conosco a tão distante. Ele já nos alertou que nós teríamos dificuldade. O Senhor, na oração sacerdotal dele, ele fala com o Senhor, pedindo aos discípulos para que Deus cuidasse dos discípulos, para que livrasse-os do mal. Ali, ele fala para que Deus não há necessidade de tirar eles do mundo, mas cuidasse deles, para que eles pudessem ser libertos desse mal, do perverso, né? E quando nós pensamos em mal, nós pensamos logo um mal contra o nosso corpo. Talvez um acidente, talvez um assalto, né? Ou até mesmo uma agressão, algo dessa forma. Mas nós temos que pedir para que o Senhor nos livre também do pecado, de cometermos pecado, de termos uma vida longe dele. Então isso é muito pior do que qualquer outra coisa. Então nós temos que pedir para que Deus nos livre, assim como o Senhor estava pedindo ali pelos apóstolos. Não estava pedindo necessariamente pelas suas questões físicas, porque ele sabia que eles iriam passar por açoites. Todos eles, exceto João, né, morreram sendo mártires. Então Deus já sabia de tudo isso. Então o pedido para ele é para que eles pudessem ser livrados, né, do mal desse mundo perverso, desse mundo pecador, desse mundo que muitas vezes nos leva para termos uma vida longe do Senhor. Nosso maior mal, a nossa maior preocupação, ela deve ser nos afastarmos do Senhor. Quando você se afasta do Senhor, aí sim você vai estar com dificuldades. As dificuldades, elas não estão quando nós estamos perto do Senhor. As dificuldades, elas só vêm quando nós estamos longe do Senhor. Aí você pode me dizer, mas e as minhas dificuldades? E o que eu estou vivendo é o que então? Isso são coisas que fazem com que temos, por consequência de um pecado, um mundo, ele após o pecado, ele trouxe a morte, né? O pecado, o salário do pecado é a morte, e não só a morte, né? Mas toda a consequência de doenças, de pragas, de guerras, tudo isso é consequência daquilo. Então, o fato de você estar passando por alguma dificuldade não é ausência do Senhor. O Senhor nunca está ausente. Muitas vezes nós estamos ausentes dele. O Senhor nos aconselha: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos nos aproximar do Senhor, mas não nos aproximar do Senhor para que Ele possa dar para nós prosperidade, dar para nós coisas boas, nos livrarmos do acidente. Isso vai acontecer muitas vezes, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que com você não esteja acontecendo isso. Talvez você tenha sofrido um acidente, talvez você tenha perdido um ente querido nessa pandemia, talvez você esteja com essa doença, está me ouvindo agora, e aí você possa pensar: onde está o Senhor? No mesmo lugar que Ele sempre esteve, pedindo para que você o busque. Então, nós temos que nos preocupar. A nossa maior preocupação, ela não deve ser quanto ao cuidado do Senhor, porque Ele prometeu na palavra dele que estaria cuidando de nós a todo instante. Ele está falando aqui, o apóstolo está falando: lança sobre Deus, que Ele vai cuidar de você. Então não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está falando para a gente, basta, não tem mais o que nós questionarmos. O Senhor está conosco, nós temos que buscá-lo. Então o que nós temos que mais nos preocupar é estarmos distante dele. Isso pode te tirar o sono, pode te deixar ansioso, é querer buscá-lo, é querer estar distante dele, pode te causar ansiedade. Mas se você está próximo do Senhor, lançando sobre ele todas as suas dificuldades, ele vai cuidar de você e a ansiedade vai sair, como a gente já até compartilhou isso com a igreja em um momento, mas como nós estamos compartilhando sobre o cuidado do Senhor no acampamento, que nós vimos em todo instante, esse assunto vem novamente, né, conosco aqui, e mostrando aqui que em meio a tanta dificuldade que essa igreja estava passando, a perseguição, mas o apóstolo fala: lance sobre o Senhor a sua ansiedade, as suas dificuldades, que Ele vai cuidar de você. Não há uma outra pessoa, não há um outro canal, mas só o Senhor é capaz de cuidar de nós. Nós não temos
outras possibilidades. A única possibilidade que nós temos é o Senhor. E, falando de cuidado do Senhor, o maior cuidado que Ele teve conosco, a nossa maior dívida, né, já foi paga. Então, a nossa maior dívida era o pecado, era a morte, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas mesmo assim Ele nos amou, nos deu o seu Filho para resolver isso para nós. Então hoje, nós que caminhávamos para a morte, estamos vivos e vivos em abundância. Então quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E essa vida é uma vida plena, uma vida abundante, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Porque Ele prometeu para nós, o Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele não nos deixa no vácuo. Ele não simplesmente faz como muitos líderes religiosos fazem, só mostra o lado bom da coisa, mas quando vem o lado ruim, as pessoas não sabem o que fazer. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus ela é completa. Então, o Senhor Jesus disse, vocês vão passar por dificuldades. Ele não floreou, Ele não romantizou as coisas, Ele já foi direto. Vocês vão passar por dificuldades sim, mas creia em mim. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, em todo instante, o Senhor está com você. Em todo instante, Ele está próximo de você. Agora, é necessário que busquemos, é necessário que mantenhamos uma afinidade com Ele, uma intimidade com o Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Senhor, e esse conhecer, inclusive está lá em Efésios também, conhecer a Cristo, que excede todo o entendimento. Há um paradoxo aí, né? Conhecer o que excede o entendimento. Então, mas esse conhecer é um conhecer experimental, é um conhecer onde nós vamos ter experiência com Deus. E quanto mais nós o conhecemos, quanto mais o servimos, é um hino que nós já cantamos, inclusive, né? Quanto mais o sirvo, mais doce Ele é. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais seguro eu estarei. Porque Ele cuida de mim. Eu sei disso, que Ele está cuidando de mim. Independente do que esteja acontecendo, não são as circunstâncias que vão me dar fé, mas é o Senhor que vai me dar fé. A palavra do Senhor é que vai me trazer fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não vem pelas circunstâncias. Não paute a sua fé pelas circunstâncias. Não paute o Senhor que cuida de você pelas circunstâncias. Paute pela sua palavra. A palavra de Deus, ela prometeu, o Senhor prometeu através da sua palavra que estará cuidando dos seus filhos, que estará com eles a todo instante. Então creia nisso. Eu não sei o que você está passando agora, mas creia, o Senhor está com você. E o busque, mantenha uma intimidade com Ele e você vai perceber e você vai viver tudo isso que a palavra dele fala. Então que Deus possa nos abençoar, que possamos de fato desfrutar do cuidado do Senhor e lançar sempre sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque de fato Ele cuida de nós. Eu gostaria também de agradecer a todos os irmãos pelo carinho, pelo sustento. Vocês têm cuidado de nós, vocês são instrumentos de Deus, né? Deus cuida de nós através de vocês. Eu sempre me lembro de um irmão que me perguntou como que eu iria sobreviver, já que eu não iria ganhar nenhum tipo de salário, eu estaria largando meu emprego, e como que eu iria sobreviver? Eu falei para ele, irmão, da mesma forma que eu sempre sobrevivi, no Senhor. É o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida de nós. Não é a minha empresa que me dá o salário, é o Senhor que faz com que a minha empresa me dê o salário. Então confie no Senhor independente das circunstâncias, porque Ele está sempre cuidando de você. Então, que Deus nos abençoe. Estarei orando agora, agradecendo muito aos irmãos, agradecendo ao pastor mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho que tem demonstrado para comigo e para com toda a minha família. Que Deus abençoe a todos. Estarei agora orando, encerrando assim este culto. Pai, muito obrigado pelo carinho do Senhor, pelo amor, o cuidado da Tua igreja. O Senhor tem usado a Tua igreja para cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Sua palavra diz que o Senhor estaria cuidando de nós, independente das circunstâncias, o Senhor está cuidando de nós. Que nós não pautemos a nossa confiança no Senhor nas circunstâncias, mas simplesmente em quem o Senhor é, em quem a palavra do Senhor revela para nós, ó Pai.
Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que vimos, por tudo que ouvimos, e que o Senhor nos dê um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Cristo que eu oro de sempre. Amém. Muito obrigado a todos pelo carinho, que Deus abençoe a todos e até breve.